Como já solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora amargamente de noite e as lágrimas lhe correm pelo rosto. Entre todos os seus amantes não tem quem a console. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Agora habita entre as nações, sem encontrar descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os seus adversários a dominam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas transgressões. E os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente dos adversários. Da filha de Sião já se passou todo esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora que está aflita e andando sem rumo, Jerusalém se lembra de todas as coisas preciosas que teve nos tempos antigos. Ela se recorda de como o seu povo caiu nas mãos do adversário sem que ninguém viesse socorrê-la, e de como os adversários a viram e deram risadas da sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam agora a desprezam porque viram a sua nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. A sua impureza está nas suas saias. Ela não pensava no que poderia acontecer, por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Lamentações de Jeremias, alguns versículos selecionados do capítulo 1 para nossa edificação, para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual. Que Deus te abençoe, meu amado e minha amada, neste dia e sempre. Que esta palavra tão triste, que revela aquilo que aconteceu com Judá, aquilo que aconteceu com a cidade de Jerusalém, o centro político e religioso do povo de Israel, aquilo que aconteceu com eles por causa da sua desobediência, por causa das suas muitas transgressões, por causa da multidão das suas transgressões, diz o texto bíblico. Judá foi para o exílio, foi para a escravidão durante 70 anos. A cidade foi destruída, muitas pessoas morreram, muitas famílias foram destruídas e o remanescente pobre ficou na região, na miséria, e outros muitos foram para a escravidão durante 70 anos por causa do pecado. A Bíblia é bem clara, meu amado, em nos ensinar que o salário do pecado é a morte. A morte individual, a morte social coletiva de uma cidade, de uma nação, de um país, a morte de uma família. Os nossos pecados não passam impunes diante de Deus e também não passam impunes diante dos demônios que veem os nossos pecados, e esses pecados lhes servem de alimento e eles nos atacam, nos devoram, nos destroem. No caso aqui, no contexto da palavra lida nesta hora para você, foi o próprio Deus que levou o seu povo para a escravidão, para peneirá-lo e para julgá-lo, para purificá-lo, para que ele saísse depois do cativeiro de uma maneira mais voltada, arrependida para o Senhor. Não permita que você vá para o cativeiro. Hoje, milhares de pessoas que já passaram por uma igreja, já tiveram uma experiência com Jesus, viraram as costas para o Senhor e estão no cativeiro. Estão debaixo do pecado, estão assolados pelo pecado, pelos vícios. Famílias destruídas, empresas falidas, pessoas deprimidas, uma multidão de pessoas dominadas pelo inimigo de nossas almas, dominada por Satanás. O que nos basta, o que nós precisamos fazer nesse momento é clamar ao Senhor e dizer: Deus, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, não permita que venhamos a nos afastar do Senhor, que a Tua palavra, que é verdadeira, que como espada de dois gumes que penetra na divisão da alma e do espírito e é apta para dar discernimento e revelar aos nossos corações o que é bom, o que é ruim, que o Senhor possa, Senhor, nos livrar de pecarmos, nos livrarmos de cairmos, nos livrarmos de nos afastarmos para a direita ou para a esquerda, mas que possamos sempre continuamente andarmos nos Teus caminhos, obedecendo a Tua palavra. Uma cidade que outrora foi populosa, tornou-se como viúva, foi grande entre as nações, princesa entre as províncias,
ficou sujeita a trabalhos forçados. Quantas pessoas eram princesas e príncipes de Jesus, hoje estão espiritualmente como mendigos, mendigando amor, mendigando vida, e vida que não há em outro lugar, em outra pessoa, situação que não seja na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Que triste o último versículo que eu li para vocês, que dizia assim: a sua impureza está nas suas saias. Ela não pensava no que poderia acontecer, por isso caiu de modo espantoso. Quantas pessoas acham que a vida é uma brincadeira? Quando percebem, estão caídas, destruídas. E pior, diz o texto aqui, e não tem quem a console. E não tinha ninguém que consolasse o povo de Israel, o povo de Judá. E não tem ninguém que possa nos consolar. A palavra das pessoas são vazias. Não tem quem nos console a não ser a presença do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é Deus, que entra na nossa alma e Espírito nos consola, nos conforta, nos fortalece, nos convence e nos renova para uma vida nova com o Senhor. Não se afaste de Deus. Seja obediente aos ensinamentos do Senhor e você nunca entrará em cativeiro. Aliás, nós saímos do cativeiro, nós saímos da Babilônia, do Egito, de um lugar de escravidão e viemos para um lugar espaçoso que o Senhor preparou para nós, chamado Igreja de Jesus Cristo, chamada cristianismo, porque esse, o Emanuel, o Deus conosco, ele nos liberta, ele nos cura, ele nos limpa, ele nos dá a salvação, ele nos dá a paz que nós precisamos. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Em Jesus Cristo eu amo você.